Continuação, né, no assunto da semana passada que iniciamos, que foi como montar e preparar uma palestra, e hoje eu trago material para vocês, né? É um material com 15 slides, com várias dicas, várias estratégias e técnicas que nós vamos estar aprofundando mais ainda hoje, tá bom? Então, vamos começar, e já começamos semana passada falando sobre palestra, como preparar uma palestra, né? Já temos um momento introdutório e agora a gente vai aprofundar ainda mais. Então, como preparar uma palestra antes da palestra? Como eu sempre falo, e eu falei no projeto, quando eu ensinei projeto para vocês, né? Deixa eu ver se vou ter para gravar. Tá. Eu falei no projeto que o quê? Que qualquer evento que você realize, ele vai ter o início, o meio e o fim. A palestra, como ele pode ser um evento, ela também vai ter um início, um meio e fim. Ele vai ter o antes do evento, ou seja, o antes da palestra, o durante a palestra e o depois da palestra, né? E aí a gente vai ver quais são esses momentos, como são esses momentos, né? E o antes eu vejo que é o melhor, é o momento principal, né? E o mais importante, que é o momento que tu te preparas, né? É o momento que tu te organiza, que tu te planeja para justamente fazer o momento principal, que é o dia da palestra, um momento, né? Que dê tudo certo e que sua palestra seja um sucesso. Então, vamos ver o que a gente deve fazer antes da palestra, né? Do dia da palestra. Então, vamos supor que vocês sejam convidados para fazer uma palestra e como é que vocês podem se preparar, né? Como é que vocês vão se preparar para esse dia, né? Se for a primeira vez de vocês. E essas dicas não é só para quem é pela primeira vez que vai realizar uma palestra, também para quem já está realizando e também precisa, como eu falei na última aula, precisa estar se atualizando, verificando se a sua palestra toda deu certa, se precisa melhorar algum detalhe, alguma coisa, para sempre o palestrante ir se lapidando e oferecer a melhor palestra da vida dele, né, ou dela, toda vez que ele for realizar uma palestra. Então, vamos lá. Primeiro, antes da palestra, você precisa definir o seu objetivo. Tá? Então, lembra que eu falei para vocês que um dos pontos principais da palestra é você saber quem é seu público-alvo, né? Para quem vai ser destinada aquela palestra, né? Quem vai ser beneficiado com a sua palestra. Isso está muito ligado ao objetivo. Dependendo de quem vai ser destinado a essa palestra, quem vai ser o beneficiado, eu também preciso definir o objetivo. Então, se nós estamos falando sobre pesquisa e prática pedagógica, que é o nome da nossa disciplina, e dentro do nosso ementa se trata da área educacional com os jovens, adolescentes, né, vamos imaginar um cenário, e é o cenário que eu sempre falo para vocês. Vamos supor que sejam alunos do ensino médio, certo? E vocês vão oferecer uma palestra para eles. Então, você já sabe quem é o público, né? São os alunos do ensino médio, do terceiro ano do ensino médio. E aí, dependendo do tema, então vamos supor que vocês falam sobre teste vocacional, escolha do futuro, escolha da profissão do futuro daquele aluno, né? Então, vamos supor que esse seja o tema central da palestra. Você vai ter que definir objetivos que você quer alcançar com aquela palestra, né? Isso vai nortear o que você vai montar de roteiro, o que você vai montar de assunto, de conteúdo naquela palestra. Então, se é sobre teste vocacional, escolha do futuro, qual é o principal objetivo seu, né, sua como palestrante? É justamente ajudar aqueles alunos a escolher o seu futuro, a escolher o curso que eles querem, ou pelo menos se eles não escolherem, você dá um norte para eles. Pelo menos se de 10 cursos que ele está em dúvida, ele vai para 5, ele vai para 2, né? Ou pelo menos, às vezes, uma teste vocacional, numa palestra de teste vocacional de profissões, que ele vai decidir entre duas profissões que ele estava em dúvida. Então, o principal objetivo é você fazer com que eles escolham, decidam o curso que eles querem, ou pelo menos já comecem a afunilar, diminuir, peneirar, né, os cursos que eles pretendem fazer futuramente. Então, dentro desse principal objetivo, que seria um objetivo geral, você pode também especificar mais esse objetivo na sua palestra. Você pode colocar como objetivo específico uma forma de ajudar eles a escolherem, né? A decidirem uma profissão. Então, como é que você pode fazer isso? Meu objetivo, então, seria mostrar as principais profissões,
né? Se eu tiver tempo, todas as profissões, justamente trazer faculdades particulares, públicas, para mostrar os cursos que essas faculdades elas oferecem. Então, você vai, né, dentro do objetivo, você vai ligando agora a estratégia, né, a como alcançar esse objetivo. Né? Você alinhou a intenção, o objetivo que você quer atingir, né, tem uma intenção, toda palestra ela tem uma intenção, né, a ser atingida, um objetivo a ser atingido. Então, como é que você, depois do objetivo ser definido, você vai alinhar as estratégias? Como é que eu posso ajudar eles a escolher a profissão? Escolhendo e, na verdade, conhecendo os cursos, né? Então, eu quero trazer algumas faculdades que eles podem fazer aqui em Belém, tanto pública quanto particular, e eu quero que cada faculdade mostre os cursos que tem. Mostrando seus cursos, eles vão estar mostrando, né, sobre aquela profissão, né? Medicina veterinária, professor de português, matemática, física, química, engenharias, medicina, direito, deixa eu ver o que mais, biomedicina, dentre outros. Então, vamos supor, a UEPA vem mostrar 5 cursos dela. A ESAMAS, mais 5 cursos deles. Então, isso é uma forma de eles ajudar eles a escolher, porque eles vão estar escolhendo, né, na verdade, eles vão estar conhecendo cada área, né, cada curso, né, questão de como ela é, quais são as habilidades e perfis que aquele curso precisa, né? No caso, quem quer escolher aquele curso, quais são as habilidades que ele precisa ter para o aluno perceber se ele tem, né, as características que aquele curso precisa ou não, se ele vai se identificar com aquele curso ou não, sobre o mercado de trabalho, como é que está, sobre a questão financeira. Então, são formas e estratégias, né? Esse é o primeiro ponto. Defina os seus objetivos. Segundo ponto, treine sinônimos e vocabulários da área. Né? Então, se você vai falar, saindo do teste vocacional, e você vai falar, por exemplo, sobre. Deixa eu ver aqui. Deficiências, bullying ou algo assim. Dentro do bullying, dentro do tema sobre deficiência, sobre inclusão, que você fale com os alunos, dentro desses temas, há os vocabulários da área, né? Sinônimos da área. Por exemplo, inclusão. Quando eu falo de inclusão, e eu vou citar as várias deficiências que existem, eu não posso falar mais, né? Isso é uma forma de vocabulário daquela área, técnico, né? Eu não posso mais chamar que aquele aluno é especial, né, como já pôde chamar há anos atrás. Eu tenho que falar que aquele aluno tem uma deficiência, tá? Então, ele tem uma deficiência. Esse é o termo correto. Então, a pessoa que vai palestrar, ela precisa estar atualizada com os vocabulários, com os sinônimos, porque ali ela está representando o tema. Ali ela precisa mostrar que ela é autoridade naquele tema. Então, ela precisa estar por dentro. E aí vem sobre o exemplo que eu dei. Para você estar por dentro de um assunto, vamos supor que é a primeira vez que você está palestrando sobre aquele assunto, a forma de você realmente se sentir seguro, trazer vários conteúdos pertinentes e atualizados é estudando. Né? E aí esse estudo também vai perpassar para saber quais são os vocabulários do tema que você vai estar trabalhando com aqueles alunos. Por que eu estou falando isso? Porque a gente pode estar, né, trazendo um palestrante que trabalha naquela área, que vive daquela área, mas também vamos supor que você seja chamado para uma palestra onde você nunca debateu aquele assunto. Não é porque você nunca debateu que você não vai poder dar aquela palestra, mas claro que para você conseguir ministrar aquela palestra, você precisa estudar, você precisa conhecer, né? Então, só o fato de você ser psicólogo já te deixa ministrar diversos assuntos, mas quando você está no curso, você não sabe tudo, né? Você vai saber mais daquelas áreas que você tem afinidade. Mas vamos supor que de escolha para tratar de um assunto que você pode tratar, mas que você não tenha tanto conhecimento. Você vai estudar, né? E uma das formas é estudar os sinônimos e vocabulários daquele assunto, daquela área, tá? Termos técnicos. Ensaie antes. Então, isso eu falei semana passada. Toda palestra antes ensaie, tá? Monte um roteiro, monte o momento da introdução, do desenvolvimento, da conclusão. Ensaie, porque através do ensaio você vai saber quanto tempo você vai fazer de palestra. Vamos supor que de
pediram 1 hora de palestra. Você precisa ensaiar para ver se deu 1 hora de palestra, se você está dentro do tempo que eles precisaram, né, que eles te solicitaram. Porque, às vezes, além da sua palestra, tem outros eventos, tem outras atividades. Então, você não pode atrapalhar o evento, então, você não pode atrapalhar outras atividades. Então, a forma de você, né, fazer a palestra no tempo correto, no tempo definido, é ensaiando. Né? É dentro do ensaio que você vai ver que, vamos supor que você passou um pouco do tempo que você imaginou, que era 1 hora, você vai saber o que cortar, porque você vai visualizar como um panorama toda a sua fala, todos os conteúdos que você escolheu. E aí você vai perceber o que é mais importante, o que é menos importante, o que você pode tirar, o que você pode colocar, o que você pode melhorar. Então, o ensaio é justamente você ter um olhar da sua palestra como um panorama. Você vai olhar a sua palestra de uma forma ampla, aonde o que precisa melhorar, o que precisa ser tirado e assim por diante. Tá? Então, ensaie antes, isso é importantíssimo. Prepare materiais auxiliares. É muito importante esses materiais auxiliares por 3 coisas. A palestra, por exemplo, alguém viu aqueles vídeos que eu passei semana passada? Viram? Aquele vídeo, por exemplo, do TED, eles falam muito verbalmente. Alguns ainda trazem outros materiais, alguns trazem os slides, outros trazem alguns recursos. Isso vai muito de você, como palestrante. Você se conhecer qual é o seu perfil. Como é que você gosta de ministrar uma palestra? Por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com vídeo, com música, com slide, porque para mim são recursos que ajudam a fazer com que todos que estão ali se prendam à minha fala. Claro que somente o verbal como o TED é muito bom, mas para você chegar a usar somente o verbal, você precisa ter uma oratória muito boa, uma oratória excelente. Você precisa saber muito bem as técnicas de oratória para você conseguir prender durante todo o tempo aqueles ouvintes, né? Então, 1 hora eles precisam estar ligados com você. Então, você precisa ter técnicas para isso, estratégias para isso. E também existem outros recursos. Então, prepare materiais auxiliares, é justamente para enriquecer a sua palestra, para você montar o estilo de palestra que você quer oferecer, né, de acordo com o seu perfil. Você acha que fica mais interessante, mais atrativo, como, por exemplo, eu acho que fica com vídeo de mensagem de 2 minutos, né? Você pode iniciar com vídeo de mensagem de 2 minutos no início ou no final para finalizar. Esse também preparo de materiais auxiliares serve também como plano B. Eu vou falar isso daqui a pouco, mas eu já estou adiantando. Sempre quando você monta um evento, você precisa estar preparado para o plano B, C ou D. Porque vamos supor que você montou um slide. Toda a sua palestra vai ser baseada nesse slide. E se não der certo? E se na hora não tiver um data show, na hora pifou, queimou, você vai se prejudicar, não vai dar sua palestra por conta daquilo? Já te pagaram, já chegou o dia do evento, você já está lá, você precisa estar preparado para qualquer situação que aconteça. Então, não tem data show, ok, vou só no oral, vou só no verbal, tudo bem. Eu fiquei planejando uma dinâmica achando que tinha alguns materiais nessa escola, não tem. E aí, tu vai deixar de fazer a dinâmica? Ou tu vai para outro tipo de dinâmica que não precisa de material nenhum? Então, preparar materiais auxiliares serve muito para plano A, B e C, porque na hora pode acontecer muitas coisas, né? Então, por exemplo, semana passada eu achei que estava esse material no meu e-mail e não estava. E aí, por isso, eu não ia dar aula para vocês? Não, eu dei somente verbalmente. Né? Fui falando sobre como que é uma palestra, suas características, estratégias verbalmente. E hoje eu trouxe material. Né? Então, pode acontecer alguma coisa na hora. Por exemplo, quando a gente levou para o Videna Alves a palestra sobre drogas, depressão, ansiedade, enfim, que foram momentos diferentes, teve um momento que a gente só falou com os alunos verbalmente. Teve uma outra vez que a gente levou o data show, mas os alunos que levaram o data show estavam cientes que na escola não tinha data show, que eles iam ter que alugar e levar esse data show. E foi isso que eles fizeram. Eles optaram, eles poderiam, eu falei para eles, vocês não precisam pagar nenhum material, eu quero que vocês vão somente verbalmente. Caso vocês queiram melhorar a apresentação de vocês, seja uma escolha de vocês quererem oferecer algo melhor para eles, vocês podem ir atrás do data show, né? Vocês que sabem. Como eles são alunos que não estão acostumados a realizar palestras,
O Data Show era um recurso muito bom, que ia ajudar muito eles, ia auxiliar, ia dar um apoio, né, para lembrar certas falas, certos assuntos. E aí, como eles queriam oferecer uma palestra bacana para eles, eles mesmos foram atrás é, para alugar o Data Show e apresentar a palestra. Então, esses materiais auxiliares é isso. É justamente você montar uma palestra de acordo com o que tem lá de recurso naquele local e justamente para você ir para esse plano B, plano C, justamente porque às vezes o plano A alguma coisa dá errado. Tá? Então, isso é muito importante você estar preparada para qualquer situação. Por exemplo, saindo da palestra, indo para a sala de aula. Uma vez ministrei aula pelo PAFO. O PAFO são aulas que o professor vai para o interior ministrar a aula. Então, eu fui para o interior, fui para Moaná, no Marajó, ministrar a disciplina de ludicidade para o curso de pedagogia. Lá, quando eles falam, olha, você só vai para Moaná ministrar a disciplina de ludicidade no curso da UEPA de pedagogia. Eles não me falaram como era a escola. Eles não me falaram se a sala, porque eles mesmos não sabiam, porque eles tinham contato com as pessoas de lá, coordenadores daquele local, lá de Moaná, da UEPA de Moaná, só que eles não sabiam se era climatizada, se não era, porque às vezes aquela faculdade que está no interior, ela não tem um espaço próprio, ela simplesmente naquele momento ela aluga, então às vezes é no momento, né? Então eu não sabia se era climatizada, se não era, se tinha quadro, se não tinha, se tinha data show, se não tinha. E era uma semana, era 5 dias que eu tinha que dar aula. Então, o que que eu fiz? Eu disse, caramba, se não tiver data show, tem lugares que não oferecia data show. E aí, eu pensei, o que que eu vou fazer? O que que eu faço de material? Eu levei todos os meus materiais. Eu não tenho data show também. O que que eu fiz? A solução que eu tive foi imprimir todos os meus slides, todos os meus materiais e dei para eles. Mas não foi necessário fazer isso. Por quê? Porque tinha data show lá. Então, ok, não precisei ir para o plano B. Mas se não tivesse, eu já tinha material para o plano B. Pelo menos eu tinha essa noção. Eu não tinha noção nem de quantos alunos eram. Né? Então, eu tinha que estar preparado para tudo. Então, todas as dinâmicas que eu fiz de ludicidade, eu levei todos os meus materiais. Então, eu comprei bola, eu comprei bambolê, eu comprei dado, tudo de jogos, né? Atividades que eu selecionei para fazer com eles, eu tive que comprar, porque eu não sabia se eles tinham todos esses materiais lá, balão, ixi, eu comprei um monte de coisa. Então, eu fui preparada, eu não fui dependendo do que eles tinham lá. É a mesma coisa na palestra. Você pode sim perguntar para quem te contrata como é o local, o que que oferece, mas até mesmo quando eles te falam algo, olha, tem data show. Vamos supor que o data show queime no dia, então tu precisa estar preparado para tudo, tá? Então, essa é uma das principais dicas também. Conte com a ajuda de outras pessoas. É muito importante você contar com a ajuda de um professor, da coordenação, porque você precisa, às vezes, de um material que está lá em outra sala. E quem é que vai atrás quem vai atrás desse material para ti? Você já vai ter que começar a palestra. Né? Então, conte com a ajuda de alguém, conte com a ajuda de um auxiliar, né? Justamente até para passar o slide, às vezes, até para te ajudar a desenvolver alguma dinâmica que tu vai realizar com os alunos, para ter uma organização melhor. Então, sempre conte com a ajuda de alguém, porque é muito necessário, tá? Outro ponto, saiba qual tecnologia que você poderá usar, né? Então, dependendo do teu perfil, de como é a tua palestra, tu vai saber quais são os materiais da tecnologia que vai utilizar. Eu até falei, né? O Data Show é uma tecnologia. E aí tu vai ter que saber se tem ou não. Tem uma professora que eu trabalho que ela tem um Data Show dela, o Data Show dela é portátil. Então, não precisa ter data show no local. Para onde ela vai para ministrar aula e palestra, ela leva o data show dela. Né? Então, são recursos, né? E você precisa saber quais são os recursos que tem nesse local que você vai ministrar. Planeje sua apresentação para que você possa reduzi-la quando necessário. Isso está muito ligado ao ensaio. Vamos supor que você planejou lhe pedir uma palestra de 1 hora. Só que no dia do evento, falaram que acrescentaram mais coisas no evento e a tua palestra teve que diminuir para meia hora. E aí? Tu vai ter que reduzir, vai ter que enxugar. Então, quando você ensaiou, você vai ter uma noção de titim por titim o que tu vais falar. E aí, quando tu estás seguro, tu sabe tudo que tu vais falar na tua palestra, tu vai saber o que cortar em última hora. Quando tu tem total
segurança, domínio do assunto e domínio do que tu preparou de conteúdo, de assunto, tu vai saber como diminuir. Né? Então, planeje sua apresentação para que você possa reduzi-la se necessário, né? Para justamente não preparar o evento. Claro que o legal seria a pessoa que te contratou falar, né, o tempo exato e seguir isso até o final, mas pode ter contratempos e você precisa estar preparado, né, para essas mudanças. Outro ponto e último ponto dessa parte antes da palestra, para a gente passar para o próximo slide. Descubra se existem regras para ministrar a palestra. Boa. Descubra se existem regras para ministrar a palestra. Um exemplo que eu trago para vocês é o seguinte. Dependendo do assunto, você tem que ter cuidado com o que você vai falar, até de exemplos. Se você vai ministrar uma palestra numa escola religiosa, católica, adventista, evangélica, algo assim, às vezes tem certos princípios daquela escola que eles preferem que não toque certos assuntos, ou que se tocar, fale de uma outra forma. Então, você vai ter que respeitar isso. Vamos supor que seja um assunto que aquela escola não quer que você trate, ou quer que você trate de uma forma diferente, mas você pensa de outra. Aí tu vai falar assim, mas é minha palestra. Mas a gente tem que entender que se você está sendo convidado, você precisa respeitar o regimento, as regras da instituição, mesmo que você concorde, aceite ou não. Né? Então, é muito importante você saber qual é o perfil daquela instituição, o perfil daquela unidade, o perfil da escola, para justamente você não falar, não pregar certas situações que a escola não concorda. Tá? Então, saber Sora, as regras. Oi, pode falar. não, mas nessa realidade, enquanto eu acho que é importante respeitar e não, assim, talvez falar coisas que vão de contrário ao princípio, mas a senhora falou, olha, talvez tenha um ponto que você tem uma opinião, mas a escola tem outra, e a escola quer que você fale uma coisa de forma diferente. Eu acho que também o palestrante não deve ser obrigado a falar contra as coisas que ele acredita, ele pode só se abster de tocar no assunto para também Exato. não ter que falar uma coisa com a qual ele não concorda, já que ele é o palestrante. Exato. Para ele também não ir contra os teus próprios princípios, né? Valores, ideias, visões que ele tem. É muito importante o palestrante ter esse discernimento. Né? Se não pode falar certas coisas, mas antes de se omitir, não falar. Ou, se for algo muito de contra o que você acredita, nem ministrar a palestra. Né? Então, isso vai muito do palestrante e da escola, para não dar conflito, né? Para não ser pego de surpresa, tanto quem te convidou, ou até mesmo você ser pego de surpresa. Você falar algo que você não imaginava que ia repercutir em alguma coisa, e tu viu que repercutiu. E aí acaba ficando, as pessoas ficando com uma visão sei lá, deturpada de você. Então, tu tem que ter muito discernimento, cuidado. Ou você não ministra, ou você ministra, e se você ministrar, você saber como é que é as regras daquele local, para você omitir, não falar, não tocar alguma situação, algo assim. Né? Então, é muito importante mesmo. Por que eu digo isso? Porque isso eu estou falando no nível de palestra, mas é muito comum acontecer isso em professor dentro de sala de aula falar alguma coisa sobre religião, sobre alguma ideologia, e algum aluno não gostar e se sentir ofendido. E isso daí pode acontecer. Então, o professor, né, ou o palestrante precisa ter muito cuidado. E eu sempre é a dica que eu dou. Professor de sala de aula, preferencialmente, ele precisa ser neutro em situações de polêmica, né? É muito importante, porque dentro de uma sala de aula, em qualquer lugar, há uma diversidade. Você tem uma opinião, mas a sua opinião ela não é definitiva. A sua opinião ela não é a verdade absoluta. Então, se é um tema muito polêmico, às vezes vamos supor sobre política, mas antes de você não tocar sobre política, trazer outros exemplos ou se tocar, ter muito cuidado, né? Como você fala, da forma que você fala, para justamente não desrespeitar alguém, para não invadir situações de alguém ou algo assim. Então, é muito, muito importante o palestrante ter esse cuidado.
de ser neutro, né, e o que falar, para justamente não ofender, não ir de contra valores e princípios de pessoas que estejam ali, né, de ideias de pessoas que estejam ali, para continuar sempre com respeito, né, à liberdade de pensamento, de expressão, isso é muito, muito importante. Então, um dos pontos também chave para vocês levarem aí com vocês. Agora, falamos sobre antes. Alguma dúvida sobre esse slide anterior? Sobre o que eu falei sobre esses pontos, alguém quer pontuar alguma coisa como a colega pontuou, muito bem colocado? Professora? Pode falar. Oi, né, que eu estive ontem assistindo o vídeo da Gislaine, né, do esquerdo, e é muito interessante porque ela colocou lá umas coisas, umas dicas para gente, para oratória, né, no caso, é para a gente apresentar. Então, uma das coisas que me chamou assim, a atenção é que ela falou que ela esteve fazendo uma palestra para uns adolescentes, né, a parte jovem, e que ela foi vestida ela não usa, mas ela colocou, não porque ela não queria nem isso, porque pedia e tal, uma jeans rasgadinha, uma roupa mais leve, mais jovial, assim, mais à vontade. Ela disse que a gente tem que fazer de tudo para ver que tipo de público é e para a gente colocar o que eles gostam, o que vai chamar a atenção deles, porque só assim há uma interação, as pessoas podem evoluir na interação, senão eles nem vão ligar. Outra coisa também, iluminação, muito importante isso, que às vezes a gente nem percebe, né? Aí ela falou que a pessoa pode até dormir, não tem interesse nenhum. Então, eu acho que tudo são os pontos que a gente tem que estudar tudo antes, né? Para ver exatamente o público-alvo, sem domínio, claro, do assunto, mas o público-alvo, isso daí é fundamental, foi o que ela explicou para a gente, né? Achei muito interessante. Perfeito. Da onde você está falando, que você assistiu? Eu assisti no YouTube, Gislane, Dicas Ah, para Oratória. A Gislane Esquerdo, que a sim. senhora Ah, também. sim, ela é ótima, né? Ela é Isso, a muito senhora objetiva, sugeriu. muito clara e muito boas as Muito, dicas que ela dá, gostei. né? Exatamente, Exatamente, gostei. essa parte da oratória que você falou é muito importante também a questão da tonalidade, né? Porque às vezes, se o palestrante estiver falando baixo, num local amplo e as pessoas não escutarem, a pessoa vai se desligar, ela vai perder o interesse, porque ela não está escutando, ela não está entendendo. Então, ela precisa manter uma boa tonalidade de voz. Se for um lugar amplo, se for um palestrante que, por exemplo, vocês se tornem palestrantes frequentes, é muito importante você começar a ter os seus próprios materiais, por exemplo, um microfone, né, um data show próprio, isso vai ajudar muito vocês, um sonzinho, aonde quando lhe convidarem você tiver todos os equipamentos, não precisar dos equipamentos locais, porque aquele local pode ter ou não ter. Então, é muito importante tu ter o teu material. Por exemplo, quando eu vi a minha colega com esse data show portátil, nossa, eu amei. Segue, eu vou comprar para mim. Porque às vezes a gente quer fazer uma prática fora da instituição que a gente trabalha e aquele local só tem o local, né? Só tem o espaço, mas não tem data show. E às vezes a gente quer olhar, mostrar alguma coisa para deixar a aula mais completa. Eu disse, nossa, eu vou comprar para mim, né? E, por exemplo, indo um pouquinho além, né, da uma experiência própria. Eu estou investindo muito nas redes sociais, na minha parte profissional. E aí, como você falou da iluminação, tem certo, nas redes sociais, você precisa focar muito em questão de qualidade de vídeo, né, de foto, isso conta muito. E fora o conteúdo, são os detalhes que deixam melhor o seu conteúdo, a sua publicação. E a luz é uma das coisas. Agora tem aqueles ring light, né? Que muitas blogueiras usam, mas não é só blogueira, não. Para quem tem a vontade, né, de mostrar o seu trabalho de uma forma com qualidade, é muito importante investir nesses pontos, né? O microfone, o ring light, que é a questão da iluminação, do som, o local que tu vai gravar. Por exemplo, quando eu gravo vídeo dentro da academia onde eu trabalho, nossa, é muito ruim, porque o local tem muito eco. Então fica muito ruim o vídeo. Então, até o local tem que sair de lá. Eu vou para a sala de avaliação, que é o lugar mais fechado. Então, para a palestra é a mesma ideia. Você tem que ter noção da iluminação, da tonalidade de voz, do som da tua voz, o microfone. Isso tudo faz muita, muita diferença mesmo, né? São pequenos detalhes que fazem total diferença. Vamos agora para o durante. Né? E você durante a palestra? Aí eu até mostrei, trouxe uma foto aqui para vocês, né, de adolescentes e um palestrante aqui. Esse palestrante pode ser o coordenador da escola, pode ser o psicólogo da escola, pode ser um professor. Olha, todos estão sentadinhos aqui,
provavelmente não tem um auditório, ou se não foi um momento bem rápido mesmo, onde ele pediu para todos sentarem e ele explicar alguma coisa, algum comunicado, enfim. Então, é muito importante você perceber o